E a nossa oração, a nossa entrega e a nossa obediência. É assim que a gente vai vencer as nossas tribulações, as dificuldades do dia a dia. Então sempre guarda isso, irmãos, no coração. O Antigo Testamento se trata de um mapa geográfico profético. Vou dar um exemplo. Quando Davi está para lutar com Golias, a Bíblia diz que aquele homem era um gigante. Acho que eu não chego nem perto de Golias de tamanho, mas está bom. Aí a Bíblia vai dizer que Davi vai pegar aquelas pedras, vai colocar na funda, vai lançar a pedra e aquele gigante vai cair. Irmãos, ali é um apontamento para hoje. Sabe que o gigante hoje é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Mas Davi significa o quê? Uma mulher, um homem, um missionário que se entrega, que zela pelo nome de Cristo. Aquela pedra significa o quê, irmãos? Aquela pedra está significando que a igreja de hoje, aleluia, a igreja ela bate nas trevas, a pedra, a igreja de Jesus ela bate aonde Jesus nos lança, aonde o Espírito Santo nos direciona para entrar. Irmãos, se voltando aqui para o texto, o profeta Elias fez todos aqueles sinais. E se a gente for estudar um pouquinho o texto, irmãos, Elias era um homem muito inteligente, é um homem que entendia muito da palavra. Tudo aquilo que ele profetizou lá atrás, que ia ficar 3 anos e meio sem chuva, aquilo não vem apenas dele, porque ele vai profetizar segundo a palavra. Só que depois lá na frente, Tiago, a carta de Hebreus vai explicar que Elias ele orou muito para que aquilo acontecesse. Mas ele usou um texto lá em Deuteronômio para que aquilo viesse a acontecer. Então, além de ser um homem de fé, um homem de audácia, era um homem de tremenda inteligência da palavra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que esse homem está fugindo. Irmãos, ele, ao fim da espada, ele matou 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal. Irmãos, isso é algo inexplicável. Mas por causa de uma mulher que mandou uma carta para persuadir, para intimidar um homem que é cheio e temido do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não vai narrar que Elias ele não vai orar nesse momento. Olha a falha de Elias, como nós falhamos muitas vezes. Ele automaticamente com medo vai escapar da morte. A Bíblia diz que ele vai tomar o rumo do deserto. Ele vai passar primeiro pela cidade de Berseba, em Judá. Ele vai deixar o moço que acompanhava. E ele vai pelo deserto sozinho. Irmãos, tem 2 tipos de deserto que o cristão vive. Deus me coloca no vale do processo, no deserto. E tem outro deserto que nós mesmos nos colocamos nele. Aleluia. Irmãos, interessante que quando ele vai andando ao rumo do deserto, o texto que a gente leu diz que Elias viu um pé de cindro, uma árvore, e ele vai se assentar e se deitar ali debaixo daquela árvore. O que chama a atenção, irmãos, é essa árvore, cindro, ela não é uma árvore comum. Essa árvore, eu estava estudando sobre ela um pouco hoje. Essa árvore, ela está geralmente na Europa. O que essa árvore estava fazendo tantos mil anos atrás num deserto? Sabe o que é isso, meu querido? Era um sinal de Deus mostrando para Elias que era providência. É que em alguns momentos, alguns vales que a gente passa, a gente não vai conseguir perceber o que Deus está fazendo. Porque quando estamos no deserto, o missionário ele pode profetizar, pregar, cantar lindo, bonito, cheio de unção. Mas no momento do deserto, onde Deus prefere ficar em silêncio, não quer dizer que Ele não está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Irmãos, esse pé de cindro, presta atenção, ele é conhecido pela resistência. E possivelmente eles brotam com um solo podre ou seco. Eu anotei isso porque chamou muita atenção. Ela costuma dar em lugar seco e podre. Talvez, irmãos, Elias, espiritualmente, ele estava se sentindo dessa maneira. Seco. Porque naquele momento a presença não estava manifestada. Ele não deixou de ser melhor ou pior enquanto ele profetizava. Ele não era pior quando o fogo desceu, irmãos. É porque a nossa vida nós vivemos debaixo de estações.
É que dependendo do momento onde flui, é lindo, é maravilhoso, mas quando não flui, muitas das vezes parece que é o fim, muitas das vezes parece que acabou. Mas eu quero profetizar hoje para a igreja de Jesus Cristo que aqui está nessa noite. O melhor da presença de Deus ainda está por vir e vai vir, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não há profeta, não há missionário que não faça diversidade. E eu deixo aqui um aviso. Se desde quando você aceitou a Cristo está na igreja, se você se colocou a tua vida no altar de Cristo, se ainda não passou perrengue, alguma coisa está fora da linha de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra que está aqui, resistência. Alguns momentos da nossa vida, Deus ele não vai cobrar o nível da nossa oração, o nível da busca. Não estou falando que não devemos buscar orar, irmãos, não é isso. Mas para quem passou aqui dificuldade, para quem entrou em momentos de adversidade, porque tem processo, irmãos, que a gente passa sozinho. E esse era um processo que Elias estava passando. E para piorar, a Bíblia diz que ele foi o último profeta que ficou. Deus permitiu que todos eles fossem mortos. Então o medo que esse homem estava sentindo era fora do comum. A qualquer momento ele talvez pensava que ia chegar uma multidão de gente, ele ia tirar a vida dele. Aleluia. E o que chama a atenção, irmãos, lá no comecinho do texto, Jezabel ela vai clamar para intimidar Elias, ela vai dizer, em nome dos deuses. Mal ela sabia que Elias ele pertencia a um Deus só. Mal ela sabia que Elias, ele era um profeta, mas ele teria que vir para trabalhar como missionário. Rodrigo, mas peraí, Elias missionário, isso é heresia. Meus queridos, vai ler um pouquinho Apocalipse, vai ler um pouquinho Mateus 17, Transfiguração. O ministério de Elias não acabou até hoje, porque ele vai ter que vir ainda. Ele vai ter que ainda anunciar ainda no fim dos tempos, como a testemunha. Talvez seja Moisés, como eu acredito, as duas testemunhas, Moisés e Elias. Talvez você ache que é Enoque, não tem problema. Mas o que importa é a vida desse homem. Ela foi guardada pelo céu até hoje. Irmãos, a Bíblia diz que vários missionários, todos os homens passaram pela morte. Mas até hoje, eu nunca vi escrito que Elias foi morto. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Na eternidade nós nunca vamos morrer. Talvez o nosso sonho pode estar frustrado. Talvez o nosso chamado pode estar frustrado e machucado. Mas os planos do céu nunca vai morrer em nós, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu gosto tanto da história desse homem. Irmãos, os últimos segundos de Elias sobre a terra, ele vai estar do lado de Eliseu, que foi o sucessor. Ele vai dizer para Eliseu, você pediu muita coisa, porque Eliseu pediu porção dobrada, unção dobrada. Porção quem gosta pleito. Porção de frango. Aleluia. Amém. Irmãos, e Elias vai dizer a Eliseu, se quando Deus me tomar a cama ficar, você vai receber o que você pediu. Irmãos, olha como foi o final momentâneo de Elias. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi tomado pelos céus. Irmãos, Jezabel deve estar caçando Elias até hoje. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus queridos? Aquele assopro maligno vem no nosso ouvido. Aquela mentira, muitas das vezes, parece que é uma verdade. Porque no tempo do deserto, irmãos, nós estamos sensíveis, não à voz de Deus. Mas muitas das vezes as vozes malignas. Porque no tempo de deserto, muitas das vezes, a gente vai se machucar mais fácil, porque nós já estamos frustrados. Aleluia. Talvez, irmãos, todos nós, ou alguns, algum momento na sua vida você já pensou em desistir. Agora eu não estou falando nem de ser missionário, eu estou falando que você desistiu de viver. Às vezes você desistiu de querer formar uma família, porque em algum momento, alguma frustração pode ter acontecido na tua casa, e você pode ter achado pelas vozes que você não pertencia mais viver, irmãos. Mas uma coisa eu te digo, se você permanecer e está aqui até hoje, quem é que está por você? Quem é que está no governo da tua vida? Quem é que está governando a tua casa? Aleluia, glórias a Deus.
Elias dormindo ali debaixo daquela árvore. A Bíblia diz que um anjo do Senhor vai aparecer ali. Pois isso é muito interessante. O anjo vai acordar Elias. Mas só que Elias estava dormindo, com certeza. Mas o que a Bíblia está querendo passar para nós aqui hoje? Ele não é um som natural, mas está querendo nos dizer sobre um som espiritual. Irmãos, no momento que nós passamos de vento, de tribulação, muitas das vezes nós vamos estar dispersos ao Espírito. E às vezes vamos viver o que é aquele momento na frieza. Aquele momento, será que ainda pode? Será que Deus desistiu de mim? E eu quero te dizer, se alguém que passa por isso, ou pastor, ou está passando, não vai ser um anjo, mas vai ser o Espírito Santo. Ele vai tocar o seu coração no seu interior. Ele não vai levantar missionário, não vai levantar ninguém, porque o Espírito Santo, ele não vem escandalizar ninguém, mas ele cuida. O Espírito Santo, irmãos, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que ele é conselheiro. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo, ele é sensível. Irmãos, Elias dormindo, e quando ele acorda, a Bíblia diz que vai ter ali um pão sendo preparado, cozido numa brasa sobre a cabeça de Elias. E ali também tinha uma botija com água. Irmãos, eu parei para pensar sobre isso. Se é um anjo de Deus que veio ali, por que já não trouxe um pão pronto, um pão diferenciado? Não, mas a Bíblia diz que o pão estava sobre o quê? Estava sobre as brasas. E aí eu comecei a refletir isso em casa. Aí Deus me lembrou sobre o pão da presença. Lá no tabernáculo, irmãos, tinha o altar, tinha uma mesa. Em cima daquela mesa ali tinha 6 pães de cada lado, que apontavam as 12 tribos de Israel. Aquele pão era o pão da presença. Os sacerdotes comiam e trocavam aqueles pães. E eu já disse aqui da última vez que eu estive que a mesa era um altar. Deus estava querendo relembrar Elias. Elias, você tem comido o meu pão? Elias, como que está a minha presença na sua vida? E por que tinha aquela brasa, irmãos? Era Deus tentando reanimar o ânimo espiritual de Elias. Quem foi aquele homem que lá atrás, ele primeiro restaurou o altar que estava quebrado, e depois ele orou e pediu que viesse aquele fogo sobre o sacrifício? Irmãos, aquele anjo estava ali tentando tocar o interior de Elias. Elias, desperta, Elias. Você precisa se esquentar do meu fogo de novo. Irmãos, para nós poder ver o fogo de Deus de novo, nós não temos que parar para comer do pão. Rodrigo, mas que pão é esse? É esse pão aqui. Aleluia. Rodrigo, mas eu não consigo ver mais 1 hora, não importa. Rodrigo, o meu joelho está doendo, a minha idade está avançada, não tem problema. Irmão, se o seu coração estiver quebrantado, se você estiver com a tua fé alinhada, pode ser 2 minutos, pode ser 5 minutos que ele vem. Aleluia. Porque lá na igreja de Atos, Jesus ele prometeu que nunca nos ia nos deixar órfãos. Por mais que em alguns momentos parece que Deus ele não é mais pai, alguns momentos parece que ele deixou de ser Deus para nós, e é Deus para o vizinho ou para o fulano. Mas ele prometeu que nunca nos deixaria só. Talvez o mal tenha tentado te convencer que você se perdeu da presença, que os planos de Deus não vão acontecer. Sabe por que ele fala isso? Para tentar todo dia te distanciar do pão, da presença, para se distanciar da oração, da sua busca. Aleluia. Rodrigo, mas lá tinha um botija com água. Quem leu aqui 1 Reis 17? Olha a fé e a audácia de Elias, irmãos. Não chovia 3 anos e meio, não tinha mais água nem para os animais. Era um tempo de seca. E quando Elias vai clamar a Deus para que viesse o fogo, Elias ele vai falar: pera lá, vamos trazer aqui todas as botijas de água. E ele vai jogar sobre aquela carne, aquele sacrifício. Irmãos, naquele tempo, para todo mundo, Elias estava fazendo uma grande loucura. Irmãos, mas todos aqueles que vão ser loucos para o mundo, para Deus esses vão ser os escolhidos. Talvez, quando você aceitou a Cristo, quando pela primeira vez você
sentado no banco, Deus levantou alguém falando: eu vou te levar para outra cidade, eu vou te levar para outro lugar. Naquele momento você recebeu aquela mensagem, você falou: eu vou viver coisas grandes com Deus. Aleluia. Irmãos, e talvez o mal tenha tentado nos roubar disso. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se aquele anjo vai aparecer pela segunda vez e vai dizer: Elias, come, porque através desse alimento você vai andar por 40 dias e 40 noites. E então Elias ele vai ir para o Monte Horebe. Então ele começa a percorrer para o deserto, mas ele tinha comido de um pão diferente. Elias ele tinha aceitado aquele fogo de novo que o anjo foi levar para ele. Mas isso não impediu, irmãos, de Elias ainda estar abalado. Isso não impediu de Elias achar que não poderia acontecer. O que me chama a atenção, irmãos, Elias vai no Monte Horebe, aonde que Moisés via Deus face a face, aonde Moisés ia buscar a voz, uma direção de Deus para trazer para o povo. Sabemos que o Sinai ele é um pouco abaixo do Horebe. Irmãos, eu tenho isso por mim, que quando Elias ele soube que teria que ir no Horebe, eu acho que ele lembrou de Moisés. Mas quando ele chega em Horebe, presta atenção, a glória de Deus não apareceu. Elias não viu Deus face a face lá. E a Bíblia vai dizer que Elias vai entrar numa caverna de novo. Sabe por quê, irmãos? O que Deus deu para mim não quer dizer que Deus vai dar para vocês. E o que Deus deu para vocês não quer dizer que Ele vai dar para mim. Porque em Apocalipse vai dizer que Deus ele tem um livro. E o nosso nome vai ser escrito lá naquele livro. Aleluia. Hoje nós vamos viver coisas diferentes, mas futuramente lá no céu vamos viver de uma forma igual. Aleluia. Irmãos, então ele está ainda dentro da caverna, naquele escuro lá no Horebe, frustrado. Irmãos, eu acho tão maravilhoso, porque se a gente for continuar o texto, esse mesmo capítulo 19, a Bíblia vai dizer que vai parecer que o Senhor estava lá. Presta atenção, tem uma vírgula depois. O Senhor estava lá. Só que Elias ainda estava na caverna. Elias ainda estava mal espiritualmente, talvez fisicamente também. Mas ele não contemplou o Senhor ali. Meu Deus, xaralaço. Deus está falando aqui que quando algumas pessoas aqui vão buscar e orar, você não tem sido respondido pelo Espírito Santo. Muitas das vezes você não sabe o que você vai fazer, mas Deus está lá, Ele está vendo. O restinho da lágrima que ainda tem nos teus olhos, Ele está vendo. O Espírito Santo está recolhendo as lágrimas. Só que você ainda pode estar seco. Você talvez pode estar aqui chorando, não sei. Irmão, a Bíblia diz: o Senhor estava lá, vírgula. Então veio um grande vento. Mas Deus não estava no vento. Aí vai dizer: veio então um grande terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Então veio um grande fogo. Deus também não estava no fogo. Sabe por quê? Quem é profeta, quem é missionário, não vive de manifestação. Missionário de verdade vive da essência. Missionário de verdade vive de propósito. Irmãos, depois que veio o vento, depois que veio o terremoto e o fogo, a Bíblia vai dizer dessa maneira: então veio uma voz suavemente delicada, e era o Senhor. Talvez você tenha pedido esse quebrantamento, talvez você tenha pedido essa resposta para Deus, ela não tem vindo. Mas espera mais um pouquinho, meus irmãos, porque quando ela vir, não vai ser homem que vai ser usado para te falar, mas vai ser uma voz mansa, suave e delicada. Irmãos, a Bíblia diz que quando vem essa voz suave, Elias vai se dobrar no chão e colocar o rosto sobre a capa. Aquela capa que eu disse em questão de Eliseu. Aquela capa que Elias bateu para abrir as águas do Rio Jordão. Ele vai se dobrar sobre aquela capa. Sabe por quê?
Naquele momento, Elias, ele acordou do sono espiritual. Naquele momento, Elias acordou da afronta de Jezabel. E ele se abraçou, colocou o rosto sobre a capa. Sabe porque Elias entendeu? Eu no propósito, com a capa, eu sou um homem diferente. Mas eu com a capa, sem a presença, sou apenas um homem vazio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, talvez essa caverna, ela pode ter sido seu quarto, a sua casa. Mas eu quero dizer algo. Independente do que você tenha ouvido, mas a voz suave de Deus vai chegar. Irmãos, o horário já passou tão rápido. Eu escrevi tantas coisas aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí eu quero pedir que a igreja fique de pé. Irmãos, eu vou terminar. Presta atenção nisso aqui rapidamente. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai anunciar ali sobre o nascimento de João Batista. Irmãos, e a Bíblia está dizendo lá que a mesma virtude, o mesmo espírito de João Batista era o mesmo de Elias. As pessoas pegam esse texto para querer falar sobre outras coisas que eu não vou nem dizer aqui, que não vale a pena. Mas Deus estava dizendo o que para o povo? Israel estava o quê? Estava ganhando a unção que havia sobre Elias. A virtude que havia sobre Elias também estava sobre João Batista. E a Bíblia vai dizer que quando João Batista vai estar no auge do seu ministério, ele vai pregar raça de víbora, arrependei-vos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É momento de nós termos que voltar essa pregação de novo. Porque o que mais tem nas igrejas, o que mais tem hoje nas ruas, o que mais tem hoje de jovens que às vezes está na balada, na droga, enfim, são escolhidos. Mas a mensagem é arrependei-vos. Todos nós precisamos de arrepender-vos. Arrepender, irmãos, na sinceridade. Porque é só assim que vamos voltar à origem do propósito. Irmãos, Elias, ele confrontou e venceu o governo. Jezabel não é apenas um espírito da sexualidade, não. Jezabel, e procure estudar, Jezabel é um espírito que luta contra princípios da família e com imoralidade. Porque se a gente for pegar, Elias, ele sempre foi contra a mesa de Jezabel. E João Batista não tem a mesma missão. Isso é a Bíblia quem diz, não é eu. Um dia João Batista ele vai confrontar Herodes, Herodia. Vai dizer que aquele casamento estava errado porque ela era esposa do outro irmão de Herodes. E a Bíblia vai dizer que Herodia vai pedir para Salomé, sua filha, pedir a cabeça de João Batista. Por quê, irmãos? Porque a gente, para em governos espirituais, não vai querer só nós fora da presença, mas vai querer a nossa vida. Mas eu encerro aqui para dizer: aquele que prometeu a nossa vida, aquele, irmão, devemos profetizar. Nos Provérbios 8 vai dizer que antes da fundação do mundo nós já existia no coração de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu peço, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, aqui, meu Pai, tem missionários, meu Deus, aqui vai ter futuros pastores, Pai. Meu Deus, a mensagem não é para enviar ninguém nessa noite, mas, Pai, precisamos do Teu Espírito, Pai, toca no íntimo de cada coração, Senhor. Meu Deus, não deixe, meu Pai, que o Teu povo seja abalado. Meu Deus, não deixe, meu Pai, que o povo venha, Pai, desistir, Senhor. Meu Deus, nós não precisamos ir para o deserto. Nós não precisamos, meu Pai, de um pé de símbolo. Mas nós precisamos, meu Pai, da Tua graça. Nós precisamos, meu Pai, ser restaurado nessa noite pelas Tuas mãos. Meu Deus, eu aproveito, Pai, essa oração. Meu Deus, eu coloco a vida do bispo agora, Senhor, aqui. Meu Deus, eu não falo isso, Pai, para me aparecer, mas eu falo, meu Pai, com honra. Meu Deus, não acabou por aqui, meu Pai, o ministério, Pai, desse homem, a quem o Senhor tirou, Pai, de uma cidade, de outro estado tão profético que nem o Pará. Tem que falar uma submicana, sai.
Meu Deus, eu quero profetizar agora, eu não preciso relar nele, eu não preciso tocar nele. Mas eu peço agora, Pai, que o teu Espírito Santo, meu Deus, aquele mesmo fogo, Pai, que tocou sobre Elias na caverna. Meu Deus, toca agora, Pai, na face do teu servo, Senhor. Meu Deus, eu quero, Pai, profetizar a cura completa. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito toque com a tua ação santa branca agora. Meu Deus, faça, meu Pai, carinho, meu Pai, na vida do teu servo, do teu filho. Meu Deus, ele não deixou a obra, ele não deixou a chamada, mas ele continua aqui, Senhor. Mas eu quero, Pai, pedir que o Senhor venha, meu Pai, liberar sobre a vida dele, não só a cura, mas libera, Pai, tudo que o Senhor prometeu antes de ele pisar em Londrina. Meu Deus, venha, Pai, concretizar essa família, Senhor. Meu Deus, esse lugar vai crescer, isso foi profetizado tantas vezes. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, talvez essa pregação de Elias é para eles. Meu Deus, é para os filhos que também são missionários, que são levitas. Meu Deus, não vai acabar apenas nesse lugar. Não é o fim de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em tempo de dificuldade, em tempo, meu Pai, desse, Pai, que eles estão passado aqui. Eu subo também, meu Pai, que os filhos também passaram por dificuldade na saúde. Mas eu quero profetizar, Pai, o remédio do céu está descendo. Porque o Senhor vai soprar para cada um deles, meu Pai, para cada cidade. Meu Deus, o Senhor vai levantar eles, meu Pai, para dar sobre o Brasil. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o diabo pode querer tirar o sorriso do chileno. Ele pode tentar tirar o sorriso do pastor. Mas eles nunca vão tirar a presença. Eles nunca vão tirar a unção. Eles nunca vão roubar a fé, Pai. Porque quem escolheu esse povo foi o céu. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assopra, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que doutrina venha ver esses homens, essa família, esses jovens. Meu Deus, eu estou aqui para profetizar. Não é só um nome que vai crescer, mas que vai crescer, vai ser o corpo da igreja, que vai crescer, vai ser, meu Pai, o avivamento vai acontecer nesse lugar. Mas eu te peço, meu Pai, hoje, traga, meu Deus, a restauração. Meu Deus, mostra, meu Pai, para eles que ainda é o Deus de Israel, o mesmo Deus de Israel, o Deus de doutrina. Meu Deus, mostra para eles que o Senhor trouxe eles para cá, porque foi o Senhor quem enviou, foi o Senhor, meu Pai, que faz essa promessa. Deixa,
Diversidade de população. Os judeus de todo o mundo trouxeram suas tradições culturais e religiosas com eles, criando um calendário de crenças e costumes judaicos. Israel é o único país no mundo onde a vida gira em torno do calendário hebraico. O dia oficial do descanso é o sábado, o Shabat. A substancial minoria árabe também deixou sua impressão sobre a cultura israelense em áreas como arquitetura, música e culinária. Porém, como todos sabemos, dia 7 de outubro de 2023 foi promovida um ataque pelo Hamas, onde deram início a uma guerra. E os motivos desse conflito entre Hamas e Israel têm origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, eles foram expulsos, retomaram guerras, ampliaram e as perderam. Por esses e outros motivos, devemos clamar a Jesus, para que tudo isso cesse e que tudo fique bem. Por isso devemos clamar por paz, por Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.
igreja. Daqui a pouco a gente vai estar orando, né, por Israel. Nossa última oração hoje vai ser nossa oração intercessória, né, por Israel. Sabemos o momento que Israel passa e nós queremos apresentar ao Senhor essa nação. E bem-aventurado aqueles que oram por Israel, né, serão muito abençoados. Então, sempre na sua oração, clame ao Senhor por Israel. Amém? Mas agora a gente vai passar por um momento, né, importante também do nosso culto, que é a homenagem ao nosso bispo pelo seu aniversário. Ele vai ficar aí mesmo, porque para ele poder ter as imagens, né, que vão ser colocadas. Mas antes de nós colocarmos, né, o que foi preparado para oferecer a ele, ele vai ficar ali porque para ele poder assistir, se quiser vir para cá ficar melhor a visão, né? E na última oração, a gente vai orar por ele, depois ele vai dirigir a última oração, que é orando por Israel, tá bom? Missionária Cássia, por favor. O bispo pode vir aqui para essa cadeira aqui na frente, tá? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero que o Júnior aí faça um fundo musical para ficar bem bonito, né? Esse momento, né? Em nome de Jesus, tá bom? O bispo Paulo Paixão, o bispo do Avivamento, como é conhecido em todo o Brasil, nasceu no dia 17 de 3 de 1968, na cidade de Belém do Pará. É filho de Washington Luiz da Paixão, que já dorme com o Senhor, e da irmã Joana Senir Paixão. O pastor Paulo Paixão iniciou a sua carreira de pregador da Palavra de Deus bem cedo. Com 8 anos de idade, já pregava a Palavra de Deus nas esquinas do bairro onde morava, em Belém, no bairro de Bengui, periferia de Belém. Com o chamado de Deus para o ministério pastoral, concluiu seus cursos de formação pastoral em 1987, pelo Instituto Teológico Quadrangular Brasil, e pela sua primeira agência missionária, foi enviado a pregar a palavra de Deus na Mata Amazônica, onde passou uma experiência de 6 anos. Nesse mesmo ano, casou-se com a então jovem Adina Oliveira da Costa, que logo se tornou a Senhora Paixão. 2 jovens no campo missionário, ele com 18 anos e ela com apenas 15 anos. Juntos venceram todos os obstáculos. E na igreja do Evangelho Quadrangular pastoreou igrejas por 19 anos. Pastoreou as igrejas em Oeiras, Cachoeira do Arari, Portel, Ananindeua, Mosqueiro, Imperatriz. Assim plantou igrejas e desbravou, dirigindo campos missionários e formando pastores. Pela vontade de Deus, em 2003 foi para outra agência missionária. Foi para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, onde permaneceu 10 anos. O pastor Paulo Paixão fundou o Avivamento Bíblico no estado do Pará e plantou várias igrejas no estado em Mosqueiro, Ananindeua, Benevides, Santa Maria de Benfica, Curionópolis, formando um campo missionário, no qual se tornou presidente do campo de Belém e região. Cursos: tradução linguística a nível de comunicação, vida cristã pela Sociedade Bíblica do Brasil. É diplomado em crescimento e expansão pelo Seminário Ministro Labaredas de Fogo. Capelão, juiz de paz, psicologia pastoral, bacharel em teologia. Depois desses primeiros 29 anos trabalhando no campo missionário, o pastor Paulo Paixão, o pastor do Avivamento, recebeu o chamado e a orientação de Deus para fundar no Brasil a Igreja Avivamento do Trono de Deus. Nome este que nos leva a pensar na grandeza do poder deste avivamento que vem do trono de Deus. Nossa igreja não nasceu de uma rebelião entre líderes e nem de brigas ou contendas. Ela nasceu através de um chamado de Deus na vida do nosso pastor, que, vendo a necessidade da expansão do reino de Deus na terra, se propôs a se colocar à disposição de Deus para plantar mais uma igreja evangélica e apostólica no Brasil.
O pastor Paulo Paixão foi pastor 19 anos na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde chegou à última patente ministerial, que é o reverendo. Foi pastor-presidente do campo de Belém do Pará e região por 10 anos pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E em 2015 fundou no Brasil a Igreja Avivamento do Trono de Deus. Em 2023 foi consagrado a bispo, ao lado da sua esposa, Bispa Adilho Paixão, pelo então tutor espiritual apóstolo Celcino Azevedo, presidente da FIEL, Federação de Igrejas Evangélicas Locais, onde o bispo Paulo Paixão é membro efetivo. Pai de 7 filhos: Luiz Paulo, Júnior, Chileno, Paulo Washington, João Paulo, Paula e Tainá. São 9 netos: Vitor, Lohan, Henrique, Pietro, Cauã, Bernardo, Júlia, Melinda e Aurora. Parabéns. Amém. Essa é a homenagem, né, da igreja Avivamento do Trono de Deus, ao bispo dessa igreja, por mais um ano de vida, pela passagem do seu aniversário. Amém? Eu quero convidá-lo, tá? Missionário Luiz Paulo, tem alguma palavra? Então, eu quero convidar o bispo aqui na frente, em nome de Jesus. Essas foram algumas imagens, né, gente? Nós perdemos muitas imagens nossas, fotos do nosso ministério, né? Fotos bem antigas que nós tínhamos, né? Mas infelizmente com as viagens, né, missionários, a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Tivemos um computador nosso roubado, e nesse computador foi muita imagem, muita coisa que a gente tinha guardado, né? Infelizmente não temos as imagens que a gente gostaria de ter todas para poder homenagear o nosso bispo hoje, né? Mas eu quero que ele receba com carinho a homenagem da nossa igreja, a homenagem da igreja que ele pastoreia. Ele está de férias, né, por alguns dias, porque eu já estou começando a puxar ele, né, para que possa voltar, né, a atividade novamente na igreja, né? Está de férias, mas logo ele vai estar de volta, em nome de Jesus, né? Também em nome da igreja, né, a missionária Cássia vai entregar ao bispo, né, esse presente, essa lembrança, nossa igreja, que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus, tá? Tem alguns filhos que querem falar alguma coisa, fazer uma homenagem, né? Eu sei que todo mundo chorando aqui, né? Não consegue falar muita coisa, não, né? Amém? A nossa neta caçula já azedou ali, né? Ela já está ali já querendo comer o bolo, então a gente vai acelerar um pouquinho aqui, tá? Missionário Luiz Paulo, por favor. Amém, amados? Eu vou ser breve, graças e paz a todos. Eu não posso deixar de homenagear meu pai, deixar minhas palavras a ele, né? E a gente tem que falar sempre quando a gente tem que fazer uma homenagem, tem que fazer a homenagem em vida, né? Depois que a pessoa parte, não adianta chorar, não adianta acender vela de 7 dias, não adianta, porque disso não vai valer mais, né? Então às vezes a pessoa fala, ele foi embora, partiu, aí vai lá, aí 7 dias aí vai lá fazer aquele momento, não adianta mais, né? A Bíblia diz que segue-se o juízo, já era, né? Então eu quero deixar minhas palavras com meu pai, eu não vou olhar para ele, né? O coração está bem aqui, né? Sobe aqui. Ele sabe da importância que ele tem para mim, e eu sempre repito, e sempre eu vou falar, que os meus projetos, os meus planos, eu tenho meus planos com a minha família, eu tenho meus planos com meus filhos, com a minha casa, mas eu jamais faço um plano sem incluir meu pai, sem incluir a minha mãe, jamais. Amém? Então, quem sabe da minha história, quem sabe de todos, aonde eu morava, né, sul do Pará, 14 horas de viagem, e quando foi para tomar uma decisão para vir para Londrina, eu já conversei até isso com o missionário Rodrigo já, né, essa semana retrasada a gente se encontrou no centro, a gente conversou bastante, eu sei que foi de Deus a gente conversar, e hoje é mais um aniversário do meu pai, e eu posso ver
que muitas coisas dentro do projeto de Deus estão se cumprindo, né? E eu fico feliz por cada alma, cada pessoa que aceita Jesus nesse lugar, ou que vem através de uma palavra, através de um conselho. Pessoas que não estão aqui, pessoas que eles ganharam para Jesus, que não estão na nossa igreja, mas estão em outras igrejas pregando, levando a palavra de Deus. Pessoas que estavam lá fora, uma vida destruída, casais que estavam destruídos, que foram aconselhados por ele, aconselhados pela bispa, e hoje estão fazendo a obra de Deus dentro de uma outra igreja. Às vezes você pode até falar por que a igreja não cresceu. Quem disse que a igreja não cresceu? Quem foi que disse que a igreja não cresce? Se a gente fosse ter todas as pessoas que são pastoreadas por eles dentro dessa igreja aqui, esse lugar seria pequeno. Escute isso e grave isso no seu coração. Eu quero dizer para o Senhor, meu Pai, eu amo o Senhor. E mês passado, eu recebi uma palavra de uma pessoa e isso pesou para mim, amados, porque quando você pega algo sobre a sua vida, algo assim que você olha e fala assim, será que é isso mesmo? E através de uma revelação, mas eu sei que depois eu fui orar, Deus ele confortou meu coração, e Ele sabe do que eu estou falando. A princípio eu fiquei com medo, porque quando você fala quando é algo ministrado sobre a sua vida, e você olhar para um altar, e você estar no altar e levar uma palavra, pregar não é fácil, não é fácil. Você assumir uma denominação, assumir uma igreja, assumir um trabalho, não é fácil. Então eu sei o que meu pai passa cada dia, o que ele está passando. Está sendo duro para mim, tudo esse processo que ele está passando. Ele sabe que ele é uma pessoa que a gente está toda segunda-feira, todo sábado. Eu parei de jogar futebol, não tenho mais vontade de jogar bola. As pessoas me convidam, não tenho vontade. Enquanto meu pai não melhorar e ele não voltar, eu não volto. Porque eu não me sinto bem. Enquanto ele não estiver 100%, eu não vou estar 100%. Às vezes eu estou fazendo a minha atividade e vem na minha memória o estado que o pai está passando, todo esse processo que ele está passando. Eu sei que é um tempo. Às vezes eu estou em casa, eu lembro também. E isso mexe muito comigo. E eu comentei isso com uma pessoa, falei isso com a minha esposa também. Falei para ela, quando ele não tiver 100%, eu não vou estar 100%. E hoje eu fiquei tão feliz quando ele mandou mensagem, mandei mensagem para ele, ele respondeu a minha mensagem. Ele falou que amanhã a gente vai lá nos pastores, ele precisa ir lá, né? Então, quando ele tiver 100%, eu estarei 100%. Quando ele tiver 100%, eu sim estarei completo. Eu sim estarei 100%. Então, eu quero dizer para o Senhor, meu Pai, eu estou aqui, sabe, o Senhor pode contar comigo. A homenagem que eu quero para dizer para o Senhor, para dizer que eu amo o Senhor. Eu mandei as mensagens para o Senhor hoje. Eu quero perante a igreja dizer para o Senhor que o Senhor pode contar comigo. O que deve é o Senhor precisar. Se estiver ao meu alcance, o Senhor pode mandar mensagem. Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu posso estar onde eu estiver. Eu paro, eu vou atender, eu vou até o Senhor. Eu estou aqui, o que deve é o que o Senhor precisar. Tudo que for feito dentro da obra, fora da obra, é para agradar o Senhor. E isso vai ser até o Senhor levar ao Senhor. Eu espero que isso não aconteça. Espero que Jesus volte e a gente possa subir aos céus juntos. Amém? Essa é a minha mensagem. Amém, Deus? Aleluia. Eu gostaria de chamar o missionário Rodrigo aqui para dirigir essa oração, né, em favor do bispo, para abençoar a vida dele em nome de Jesus. Eu sei que ele já ministrou ainda há pouco, né, na vida dele, mas eu quero agora que ele ore, né, por essa data especial. Eu quero pedir que a igreja fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por ele e depois ele vai dirigir a oração por Israel, já encerrando o nosso culto, e aí a gente vai bater os parabéns lá onde está o bolinho ali com 5,5, né? Tá bom? 5,5, né?
Irmãos, eu estou emocionado nesse momento. Eu sempre disse isso aqui, eu sempre me senti da casa. Isso para mim ele é um pai, parece que eu conheço há muitos anos. E eu fico muito feliz de ter essa amizade com isso. E eu já falei isso por Paulo, meu irmão em casa, falei para Fran, de pessoas por perto. O maior missionário que eu conheço para mim é o bispo. A primeira vez que ele foi na minha casa em São Luís, o Cleiton estava junto. Irmãos, eu chorei tanto aquele dia de ouvir a história desses dois. Então é a gratidão, essa oportunidade de orar por eles. Em nome de Jesus. Pai amado, meu Deus, esse momento, meu Pai, do teu servo. Meu Deus, aonde meu Pai ele completa, meu Pai, mais um ano, Senhor de Deus. Meu Deus, é com muita satisfação, com muita honra, Pai. Meu Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento e por essa noite especial. Nós sabemos que o Senhor preparou tudo, Pai. Mas eu quero, meu Pai, nesse momento dessa oração, talvez eu não consiga, meu Pai, expressar bem. Mas eu quero, meu Pai, aqui, Senhor, apresentar o Senhor nesse momento. A vida, meu Pai, do bispo, a vida do pastor, a vida, meu Pai, do pai, e a vida, meu Pai, do homem chamado Paulo Paixão, Senhor. Meu Deus, eu venho, meu Pai, apresentar o céu e esse homem agora. Meu Deus, eu não tenho como, meu Pai, de deixar de pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha trazer, meu Pai, cada vez mais vigor. Mas eu quero, meu Pai, também te pedir. Meu Deus, enche, meu Pai, ele cada vez mais com autoridade, Pai. Meu Deus, a caminhada, meu Pai, será muito mais longa do que nós podemos imaginar. Meu Deus, assopra, meu Pai. Meu Deus, eu quero profetizar. Esse homem, meu Pai, para esse tempo, ele é um novo Abraão. Meu Deus, a partir dele vai ser brotada semente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, derrama, Pai, cada vez mais sobre a vida do bispo. Que nós podemos, meu Pai, celebrar, meu Pai, com alegria. Porque, meu Pai, é noite, meu Pai, de família. É dia, meu Pai, de comunhão, Senhor. Em nome de Jesus. E queremos, Pai, convidar o Senhor nesse momento, meu Pai, da celebração. Meu Deus, o banquete, Pai, que está sendo preparado para a honra, meu Pai, desse homem, desse servo, meu Pai, tão fiel, o Senhor é capacitado. Receba, meu Pai, a vida do teu filho, a cada dia mais, e derrama mais da tua graça e do teu poder. E eu deixo, meu Pai, aqui diante dessa igreja, Senhor. Meu Deus, que um dia, se eu for, meu Pai, um terço do que o bispo é, Pai, eu vou ser bem sucedido. E nós honramos, meu Pai, o céu pela vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Exaltado seja para todo sempre. Amém? Nós vamos receber o bispo com alegria, com palmas que adora e exalta o nome do Senhor. Amém. Graça e paz seja com todos. Eu vou continuar usando o microfone assim, para cobrir a minha boca torta, tá bom? Amém? Eu quero agradecer por demais a todos os nossos queridos que prestaram homenagem para mim durante o dia e hoje durante a noite. Eu cheguei a comentar com a bispa que o meu celular travou hoje de tanta mensagem que chegou. E ela até começou a rir porque pensou que eu estava brincando. Isso é verdade, eu mostrei para ela que o celular havia travado de tantas mensagens chegadas nos aplicativos. E ali eu fui ver e de fato nós somos muito queridos em todo o Brasil, em todas as cidades, em todos os países onde tem um missionário nosso, um amigo nosso trabalhando e levando a santa palavra de Deus. Tem duas coisas que eu quero pontuar antes de eu orar. O missionário do Paulo disse que não ia falar, mas o que aconteceu com ele foi participar de um evento em uma outra igreja, e lá a pastora, uma das pastoras daquela igreja, durante a reunião, profetizou sobre ele e disse para ele: por que você não está pregando? Continue pregando, continue fazendo a obra de Deus, porque você vai ser o sucessor do seu pai. E ela não sabe nada do que acontece na igreja. E eu tenho certeza que isso preocupou meu filho, porque vem uma pastora e profetiza que ele vai ser sucessor, e
E o sucessor só assume depois que aquele que é titular vai embora. Ele achou assim: meu pai vai morrer, né? Mas quero dizer para ele que eu consegui chegar em 55 e eu estou passando esse ciclo dos 54 para 55. Eu tenho certeza que Deus vai me dar muitos anos de vida. Hoje eu estou com dificuldade para falar algumas palavras com a letra P, com a letra F e outras palavras que eu tenho dificuldade para falar. Mas o Deus que eu sirvo, Ele me levantou para pregar o Evangelho. E é por isso que Ele não vai me deixar da forma que eu estou. Logo eu vou estar aqui pregando a palavra com a mesma eloquência que o Senhor me usava antes. A outra coisa que quero pontuar é que o missionário ministrou sobre a minha vida ali. Ele falou algo que Deus me mandou ele falar, muito importante. Se Deus nos trouxe nesse lugar, Ele vai completar aquilo que Ele começou. Porque não vim só eu, mas veio toda a minha família para cá. E Ele salientou: ele precisa de ajuda, manda pessoas para ajudar ele nesse lugar. E isso é de Deus, porque eu falo, nós estamos precisando de ajuda. E ele então orava para que Deus tirasse de sobre as minhas costas a carga que está sobre mim. E de fato há uma carga muito grande que nós carregamos por esse ministério e por esta obra, e que eu preciso de cada um de vocês que estão aqui, principalmente dos meus filhos, das minhas filhas, tudo aquilo que pode ser feito para que essa obra vá em frente. Uma coisa que eu falava, que a minha vida é pregar o Evangelho e ganhar almas. E eu dizia assim: um dia que eu parar de pregar, parar de ganhar almas, eu morro. Isso está dentro de mim. Mas essa noite é uma noite de celebração do meu aniversário. São 55 anos de vida que o Senhor me deu. A minha história que foi lida ainda agora há pouco pela missionária Cássia, é verdadeira e do fé. Uma história missionária, onde Deus fez grandes coisas e continua fazendo. De ver os filhos na fé que estão crescendo nesta igreja, como missionário Cleito, como missionária Cássia, como Marcos, como Cleide, como Divino, como Teresa, como Cleice, como todos aqueles, como Gisele, como Gilmar, todos aqueles que são membros. Eu estou falando só daqueles que não são da minha família, que são membros desta igreja, que congregam conosco e nos ajudam a fazer o trabalho de Deus. Vamos em frente, porque nós precisamos continuar fazendo essa grande obra. Amém? Agradecendo a Deus pela vida dos irmãos lá da Zona Norte. Me veio uma pergunta aqui, os irmãos de tirar os nomes dos visitantes e me perguntaram assim sobre os irmãos da Zona Norte. Não, eles já são da igreja, eles só estão retornando agora. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Nós vamos orar por Israel e quero que você feche seus olhos. Bem-aventurados são aqueles que oram por Israel. Mesmo na minha dificuldade de dicção, de falar, eu vou orar a Deus, porque Israel precisa da nossa oração. Pai Celeste, a tua bondade se estende sobre a nossa vida. E eu te peço pela nação de Israel, que hoje passa por um sofrimento tamanho da guerra, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. E a minha oração é te pedir paz para Israel. Que essa noite nós, como missionários que somos, estamos clamando ao Senhor por paz. Que o Senhor traga paz a Israel, que o Senhor faça resplandecer a tua glória naquela nação, e que logo nós possamos ver Israel vivendo dias de paz, porque é a nação escolhida do Senhor. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus filhos, obrigado às minhas noras que estão aqui, meus netos, a nossa igreja, que eu costumo dizer a minha igreja, Avivamento em Trono de Deus, a nossa igreja abençoada.
Obrigado por tudo, pessoal. Muito legal mesmo termos aqui a Bispa, pela paciência que tem tido comigo, porque antes de acontecer isso comigo, eu já era um pouquinho enjoado. Imagina agora, né? Não dá para perceber que às vezes eu sou chato, mas não dá. Mas agora ficou pior. Ela tem que ter paciência, porque ela disse lá há 38 anos atrás que ela seria, né, fiel a mim na doença e na saúde, né? Então, te vira aqui. Ó, saúde na saúde e na doença, né? Mas não diz na rabugice e na chatice, né? Só diz na saúde e na doença, né? Amém? Eu quero pedir que o bispo, ele vá ali para perto do bolo, tá? A gente vai agora cantar os parabéns, tá bom, gente? Vamos chegar para perto dele, né? Vamos pular para perto, todo mundo. O culto já encerrou, tá bom, irmãos? Agora a gente vai só para a parte aqui do parabéns. Eu vou continuar com o meu celular aqui, porque tem irmãos nossos lá de Ponta Grossa, né, no Paraná. Temos pessoas lá de Curitiba, no Paraná, também, que são pessoas que são nossos filhos na fé, né? A gente ganhou para Jesus eles lá longe, né, gente? Mas a gente acompanha, discipula eles, né? E eles estão aqui na nossa live assistindo, né? Eles querem ver esse momento, né? A nossa irmã Sueli, lá de Ponta Grossa, que é uma filha nossa na fé, que nós ganhamos através do trabalho que nós fazemos nas redes sociais, né? E ela está aqui desejando feliz aniversário para você, a Cris desejando feliz aniversário, que Deus abençoe a vida do nosso bispo, né? E eles estão aqui desejando feliz aniversário para você, tá bom? Então a gente vai cantar o parabéns, tá? Em nome de Jesus, para ele. Pode saber. Tá. Parabéns para você nessa data querida. Pode fazer a Aurelinha. Pode dar uma rodela só para a Aurelinha, né? Aurelinha, ela gosta dessa travada. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva Cristo para o paixão! Bora pra Cavalinha! Deixa acender, pode acender, espera, pode acender, pode acender. Tá longe. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cristo ao paixão! Tem microfone. O microfone tá falando. Vamos lá, gente. A gente tem uma tradição na nossa família, né? Que vai até o quinto
pedaço. É o Né? quilo de pedaço. Então tem que escolher 5 pessoas, fazer um discurso, né? Discurso. Primeiro discurso e depois dar o bolo, tá? Então vamos lá agora, ele vai escolher as 5 pessoas que ele quer dar. É pedaço. Bisneto da Irene. Hoje